Vamos falar do Guarani. Marcos Luiz ao vivo. Tá chegando aqui na tela da Band. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. Oi, Batista, mais uma vez, boa tarde. Lá vem o Marco para falar desse Guarani. Guarani que está se preparando, Batista, para o jogo de quinta-feira, 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro. A torcida promete fazer a diferença, a torcida está se movimentando, tem que comprar o ingresso de forma antecipada pelo meubilhete.com. Os ingressos foram definidos aí pela diretoria do Guarani, né? Quer dizer, motivos não faltam para que o torcedor compareça no estádio Brinco de Ouro. Até porque, além da vitória conquistada, o Guarani ainda teve a ajuda de toda a rodada, Batista. E mais, o Vasco, que é o adversário do Guarani nesta quinta-feira, também tropeçou diante do Confiança. Então, motivos para que o Guarani conquiste o resultado, continue na briga para buscar o seu acesso. Outros confrontos irão acontecer, como, por exemplo, na última rodada tem o Botafogo. Vai enfrentar o Goiás, joga contra a equipe do Avaí. Equipes que estão no G4, mas os confrontos poderão ajudar o Guarani a buscar o seu objetivo, que é o acesso para a próxima temporada. E dentro de campo, o técnico Daniel Paulista terá Thales de volta, não participou da última rodada, e também o Bruno Sávio. Só que o comandante do Guarani está suspenso, Batista. Ele recebeu o terceiro cartão e não atuará. O time dentro de campo será comandado pelo seu auxiliar, o Daniel Cerqueira, e pelo Benhur. O Benhur é o auxiliar fixo da comissão técnica do Guarani, é funcionário do clube. Então serão os dois responsáveis pela montagem do time visando a partida desta quinta-feira contra o Vasco, do nosso companheiro e gente boa demais, Leonardo Baran. É ou não é, Batista? Ô Marquinhos, você não vai falar que esse jogo é metal esfregando em metal? Você sabe que eu estava esperando a deixa para você perguntar. Então hoje eu vou falar, Batista. Hoje é metal esfregando em metal. É, não é hoje, é quinta, mas é metal esfregando em metal. Hein? É, jogo importante, decisivo para ambos os times. Decisivo para o Vasco, decisivo também para o Guarani. Júlio Nascimento, eu começo com você. Isso aí dá indicativos de que teremos um jogaço, um grande jogo, ou vai ficar lá um com medo do outro e também o jogo será feio? Não, Batista, não acho não, porque o Vasco com o Fernando Diniz tem sido um time que sai para o jogo, né? Inclusive beneficia às vezes os adversários com muitos espaços. Foi assim o jogo contra o CSA. O Vasco, quando foi agressivo, gerou espaço, o CSA foi lá e conseguiu vencer o jogo por 3-1. Então, eu acho que vai ser um jogo aberto. Primeiro porque o Guarani precisa vencer dentro de casa para continuar alimentando chances de acesso. E se o Vasco empatar ou perder, não matematicamente, mas pensando na tabela, na dificuldade do campeonato, eu acho que o Vasco está fora, viu, Batista? Em caso de derrota, terminam as chances de acesso para o Vasco. Por isso eu acho que será um jogo com dois times que vão ser agressivos e teremos, na minha opinião, gols quinta-feira no Brinco de Ouro. Vamos lá, CH, a sua análise também, o que é que vai fazer aí o Daniel Paulista para este jogo, para enfrentar o Vasco. Tudo dá a entender de que teremos um jogo aberto, um jogo emocionante, ou não? Com certeza, o DNA dos dois times é ofensivo. O treinador do Vasco põe o time para frente. O time do Vasco joga para frente. O Guarani joga para frente. O DNA do Daniel Paulista, implantado nesse campeonato, é ofensivo. Então, os dois times precisam vencer. O empate não serve nem para Guarani nem para Vasco. Só olhar a tabela. Os dois times têm que vencer. O Guarani tem duas boas notícias. A volta do Thales e a volta do Sávio. Eu acho que melhora muito. E o restante, Batista, não tem que ficar inventando muita coisa, não. Tem jogador que está até merecendo perder lugar no time, mas eu não acredito que ele mude. Eu começaria, por exemplo, com o Alan Vitor. Eu acho que ele não vai começar. Ele vai repetir, vai colocar o menino no segundo tempo. Acho. Espero que eu esteja errado. Mas, de qualquer maneira, em termos de expectativa, vai ser um jogaço de futebol. O Guarani precisa vencer, tem a capacidade e a possibilidade de vencer, até para valorizar essa última rodada, né? Essa rodada para o Guarani, no jogo contra o Sampaio e toda a rodada, foi uma rodada de muita bênção para o Guarani. Espero que continue assim, mas quinta-feira vai ser um jogo ofensivo dos dois lados. O Guarani está sendo beneficiado aí pelo tropeço de concorrentes diretos, mas ele tem que fazer a parte dele.
Agora, o Tigrão, a torcida não aguenta mais o Todinho, né? Teve diversas oportunidades, mas não vira, não funciona. Na última partida, vitória contra o Sampaio Correia, ele saiu aos 9 do segundo tempo. O adversário estava dando uma pressão em cima do Guarani. Entrou o Alan Vitor, 10 minutos depois sofreu o pênalti que originou o gol do Bidu e, consequentemente, a vitória do Guarani. Então não está na hora também, né, do Daniel Paulista tem que refazer os seus conceitos e atender um pouco o clamor popular? Tá na hora. Tá na hora. Aliás, já passou da hora, né? Porque senão morre abraçado com o sistema, né, velho? Com certas convicções, né? Que nós vimos aí com o Lucão do Break, insistência excessiva, com o Índio, insistência excessiva. Então, são algumas teimosias que o treinador do Guarani, que faz uma grande campanha, poderia deixar de lado. E tá fácil para arrumar esse ataque aí, viu, Batista? Tá fácil. Aliás, um ataque positivo, um ataque produtivo, um dos melhores ataques do campeonato, mas o Todinho não vem brilhando, é uma pena. A gente elogiou aqui a volta do Todinho vindo lá do Juventude para o Guarani. Pô, agora sim encontraram novamente um jogador para que a falta do Davó, que foi para os Estados Unidos, não seja tão sentida, mas o Todinho não conseguiu jogar o futebol que nós já vimos ele jogar. E esse menino, toda vez que entra bem e decide, então tá fácil. Tá fácil porque o Alan Vitor, ele inclusive se adapta melhor, não é? Do lado esquerdo do que do lado direito do campo. E se ele quiser, ele puxa o Júlio, que vai bem nas duas. Puxa o Júlio na direita, Júlio César. Põe o Alan Vitor do lado esquerdo, que é destro, mas corta por dentro para bater. E centraliza um pouquinho mais do que ele já joga dentro da área, um pouquinho mais centralizado, o Sávio, que volta à equipe depois de cumprir suspensão automática. Está resolvido, o time vai ficar mais leve, mais agressivo, mais construtivo e certamente vai produzir muito mais nesse jogo absolutamente decisivo para ambos contra o Vasco. Bom, quero liberar aqui o Marcos Luiz, ele tem um compromisso inadiável anteriormente assumido, que é alimentar a sucuri. Hein, Marquinhos? É verdade, Batista. E olha só, hoje, né, véspera de feriado, mas a gente tá aqui, ó, no trampo. E vai mais um aperitivo hoje que eu tenho certeza que o Tigrão já comeu muito por aí. A origem é no Rio de Janeiro. A origem desse aperitivo é do Rio de Janeiro. Então vai um bolovo pra você, Batista. Não entendi. Vai o quê? É, um bolovo, Batista. O que é um bolovo? O bolovo é um bolinho recheado de carne moída, mas tem um zoião lá, Batista. É por isso que chama bolovo. Caramba. É bom esse negócio aí. É bom, né? É bom. É bom. Valeu, sim. Marquinhos. Um abraço. Muito obrigado, hein? Duro é a combustão. Valeu, Duro é a combustão que ele gera horas depois. Sai de perto que não é brincadeira, não. Ó, não é fácil, não. Olha, só mais uma coisinha aqui com relação ao Guarani. Júlio, o Guarani não voltou atrás, né? Não vai ter promoção para o jogo de quinta-feira. Ingresso, tem um setor lá que é 80 e 40 e tem um outro lá que é 40 e 20, é isso? Exatamente, a cabeceira, né, Batista, que é o setor atrás do gol, Batista, é o lugar onde o ingresso está mais barato, né, mais acessível. Ali o torcedor consegue pagar R$20. Mas nos outros setores, não, a diretoria optou por não baratear, até porque já tinha iniciado a venda dos ingressos, anunciando os preços, mas mesmo com a mobilização da torcida, isso não aconteceu. Só uma notícia, Batistão, rapidinho, aproveitando, notícia que pode envolver o futuro do Guarani. O Gabriel Pereira está jogando muito no Corinthians, renovou o contrato e o Guarani manteve aí cerca de 30% dos direitos do GP. Então, se o Corinthians negociar esse atleta futuramente, o que deve acontecer, porque joga muita bola, o Guarani deve ganhar bastante dinheiro com ele, viu, Batistão? Eu lamento muito trazer essa informação, porque foi um cara que eu convivi durante um ano. Eu estou falando do Moisés Cândido. Você se lembra bem, Batista? Moisés Cândido foi o homem forte do Paulista Futebol Clube em 2004, no título da Copa do Brasil, e em outros anos eu convivi com Moisés, aprendi muito com Moisés, mas infelizmente, Batista e telespectadores, ele veio a falecer em decorrência a complicações do Covid-19. Faleceu em Maringá. Fica aqui as minhas condolências, saudade de um grande e eterno amigo que vai fazer, Batista, não só pelo convívio,
mas o futebol está em luto. Descanse em paz, meu amigo Moisés Cândido.